ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. Vamos começar mais um programa para a gente falar sobre muitas novidades do São Paulo. Nessa semana que teve, logo depois que eu terminei o último podcast, o Nicão anunciado de maneira oficial. Também uma entrevista do Júlio Casares falando sobre as novidades do mercado do São Paulo, quem que ainda pode chegar, quem que já foi descartado. Também a volta aos treinos, muitos jogadores com Covid. Vamos falar de tudo isso. Vamos começar então falando de maneira cronológica. A primeira coisa que aconteceu depois de eu gravar o último podcast foi o anúncio oficial do Nicão. A gente já sabia que ele ia chegar, mas uma novidade que não tinha sido anunciada é que o contrato dele foi de 3 anos e não de 4. Todos os jornalistas estavam falando que o São Paulo ia fechar com o Nicão por 4 anos. E eu tinha até criticado falando que achava que era muito tempo. Agora, 3 anos, para mim o ideal seriam 2, mas 3 anos até dá para aceitar. Não acho um contrato tão longo assim. E eu vi muita gente falando muito bem do Nicão, então eu espero estar um pouco errado sobre a minha expectativa sobre ele, que ele seja realmente um grande jogador, porque eu acho que ele é um bom jogador, mas do jeito que estão falando, para mim estão colocando ele num patamar acima do que ele realmente está. Então vamos ver, espero que ele jogue bem. Bom, outras questões aí do São Paulo, Falando já do Nicão, na segunda-feira nós tivemos os testes de Covid dos jogadores para ver quem que estava positivo e não poderia treinar. E aí na terça-feira que começaram de fato os treinos no São Paulo. E aí nós tivemos não só 4, eu tinha falado de 4 jogadores que tinham testado positivo para Covid, mas esses 4 eram os caras que sabiam que estavam com Covid, por isso eles nem foram na segunda-feira fazer o teste, Eles já tinham testado positivo por conta própria, já tinham feito o teste. E no final, somando esses 4 com outros, foram 11 atletas com Covid no início da semana. Então, quem que não jogou, Quem que ficou de fora? Foram Thiago Volpi, Miranda, Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Caleri. Então, 11 jogadores. Mas isso foi lá no começo da semana e mais para o final da semana, agora na sexta-feira, o Caleri e o Thiago Volpi já testaram negativo e puderam se reunir com o restante do grupo para fazer parte dos treinamentos. Então, por enquanto, até agora, nessa sexta-feira, dia 14 de janeiro, nós temos 9 fora, Então, essa lista toda que eu falei, menos o Thiago Volpi e o Caleri. Agora, das contratações, só o Patrick que ficou de fora porque também testou positivo com Covid. Porque o Nicão, o Alisson, o Jandrei e o Rafinha, todos já começaram a treinar com o restante do grupo. O Nicão que foi assim, bem de última hora, porque foi fechado a negociação dele na segunda noite ali e tal, na terça-feira ele já estava treinando com todo mundo, Não perdeu nenhum dia de treino por conta de questões burocráticas, Bom, então a gente falou aí quem que ficou de fora tal, e teve um jogador que não treinou com o restante do elenco, mas não por conta de Covid, mas não foi anunciado exatamente por quê, que foi o Vitor Bueno. A ESPN que trouxe essa informação, até meio de última hora aqui na sexta-feira, de que o Vitor Bueno não foi ao CT, ele não treinou com o restante do grupo nessa semana. Agora, se ele não está com Covid, e ele não teve nenhum problema assim extra-campo, se fosse alguma coisa muito grave, o São Paulo teria anunciado, teria dado o motivo. Só pode ser porque ele está envolvido em algum tipo de negociação, Então, assim, não temos nenhuma informação em relação a isso, mas é o que a lógica nos leva a crer nesse momento. Até porque o Vitor Bueno a gente sabe que é um cara que faz tempo que está sem espaço no São Paulo, e até por não estar jogando também é difícil a gente pensar quem que pode estar interessado nele, mas é um jogador que ainda é relativamente jovem e teria espaço, teria algum mercado. Ele é um cara que tem técnica, tem habilidade, então pode ser um jogador que tem um futuro ainda em algum outro clube, Até no São Paulo, no comecinho, quando ele chegou no São Paulo, ele teve uma boa sequência e conseguiu, inclusive, marcar vários gols importantes tal. Então ele não é um cara ruim, tecnicamente. Então, bom, vamos ver, a gente vai ter que aguardar os próximos dias para ver se tem alguma notícia mais quente sobre isso, falando pelo menos o nome do clube e se está realmente para fechar ou não. Agora, falando em quem outras negociações aí que estavam em pauta no São Paulo nessa semana, uma delas o Soteldo, O Soteldo entrou muito
no noticiário depois que o São Paulo desistiu da contratação do Douglas Costa. Mas agora, no final da semana, já sexta-feira, dia 14, o Júlio Casares deu uma entrevista coletiva ao Globo Esporte, ao GE, falou sobre vários assuntos e entre eles falou que o Soteldo, ele deu a entender que o Soteldo não vem mais. Ele disse que o São Paulo encerrou as negociações pelo Soteldo, disse que chegou num limite ali do que achava razoável pagar, o que pode pagar como salário e tal, pela negociação, e aí afirmou que nesse momento não tem negociação. E achei interessante que na resposta, né, perguntaram para ele sobre isso, e na resposta ele disse assim, né, ele falou sobre essa questão que eu disse e comentou sobre o caso do Calleri. Falou assim, lembra o Calleri? A gente no começo do ano passado queria trazer, tentou e não conseguiu. E aí no meio do ano acabou acontecendo a negociação. Então ele deixou a entender que o São Paulo ainda vai deixar a porta aberta para uma possível negociação numa outra janela ao longo desse ano de 2022. Né? Bom, então, mas o Soteldo, a princípio, então, nesse momento, segundo Casares, as negociações, as conversas foram encerradas, né? Outro jogador que poderia vir e não vem mais é o Lucas Ribeiro. Lembra que eu tinha terminado o último podcast falando, o Lucas Ribeiro é um jogador, zagueiro que pertence ao Hoffenheim, jogou pelo Internacional na última temporada, ele é jovem e tal, e o São Paulo está interessado. E naquele momento, inclusive, a informação era de que o São Paulo estava próximo de fechar. Mas aí olha o que aconteceu. Veio à tona uma polêmica que, na verdade, já tem alguns anos, mas acho que o pessoal nas redes sociais foi pesquisando mais sobre o Lucas Ribeiro, e aí vários são paulinos fizeram uma campanha contra, para ele não vir, porque o Lucas Ribeiro está envolvido num escândalo no qual tem uma menor de 14 anos que teria vazado um vídeo íntimo. Não fui a fundo assim, a gente não sabe direito o que aconteceu, ele está sendo acusado, não é que foi condenado nem nada assim, mas só pelo fato dele estar envolvido de alguma forma nessa situação de uma pessoa menor de idade ter tido um vídeo íntimo vazado, o São Paulo já desistiu da contratação, né? Inclusive, o Casares foi perguntado sobre isso durante essa entrevista /live que ele fez com o GE, e ele disse que por conta, que ele falou assim, não tem nada, não vai ter a negociação. Ele falou que teve sim contato com o time, com o Hoffenheim, e aí ele disse e aí ele falou assim, por conta dos valores do São Paulo, tal, quando a gente contrata um jogador, é muito mais do que só um atleta, tal. Então ele deixou entender que realmente o São Paulo não vai mais trazer o Lucas Ribeiro. Acho que não vai mesmo porque também não era um super zagueiro, uma super contratação, né? Era um jogador ali que estava pintando com uma oportunidade. Vão ter outras desse tipo no mercado. Agora, um cara que tá uma novela, que foi ao longo dessa semana mesmo, depois de eu gravar o podcast, né? Antes não tinha muito sobre ele, foi o Pablo. Né? O Pablo, a gente sabe que o Pablo já tinha tido uma sondagem do Ceará, ficou próximo de acertar não, mas o São Paulo e o Ceará chegaram num consenso e o Pablo não quis ir. E aí, ao longo dessa semana, foram altos e baixos, foram várias notícias. No comecinho da semana, falaram que ele poderia ir para o Santos. O Santos estaria interessado. Aí, o São Paulo e o Santos conseguiram entrar num acordo em relação a salários e tal, e o Pablo melou a negociação dizendo que não queria ir. Aí, o Sormani, né, o jornalista da ESPN, deu a informação falando que o Pablo não ia mais, que teve uma hora que parecia que podia ir, mas não aconteceu, e ele disse, o Pablo não vai porque ele quer jogar no Atlético Paranaense. Aí começaram as notícias, o Pablo no Atlético, será que vai rolar tal? Aí a notícia foi, o Pablo realmente tem interesse em voltar ao Furacão, mas o São Paulo e o Atlético não conseguem chegar num consenso, porque o São Paulo queria uma compensação financeira pela negociação, pelo empréstimo, e o Furacão não queria pagar nada. E aí ficou esse entrave, e agora na sexta-feira surgiu a notícia de que o Pablo, ele estaria disposto a abrir mão do contrato dele, ou seja, rescindir com o São Paulo, para acertar com o Atlético Paranaense. Então, a partir desse novo fato, pode ser que a negociação seja facilitada. Por que eu digo que pode ser? Porque assim, tem o lado bom e o lado ruim disso para o São Paulo. O lado bom é que ele se livra de um jogador que ainda tem 2 anos de contrato com o São Paulo e que tem um salário alto. Então, mesmo se ele conseguir emprestar o Pablo nesse ano, vai ter mais um ano que ele vai ter que pagar o salário alto do Pablo, e é um jogador que até agora não deu retorno esportivo esperado pelo tricolor. Agora, qual que é o lado
o lado ruim disso. Por exemplo, se São Paulo empresta o Pablo e ele começa a jogar muito bem, talvez ele consiga visibilidade para negociar o jogador. Então, ganhar um dinheiro em cima dele. Porque o Pablo ainda tem uma idade que pode ser negociado, né? Então, não é um jogador mais experiente, com pouco mercado. Ele não é jovem, mas tem uma idade boa ali. Acho que são 28 anos que ele tem hoje em dia, ou 29. Enfim, teria ainda mais alguns anos pela frente para poder ser negociado. Então tem essas duas coisas que o São Paulo tem que levar em consideração. Pode ser bom por um lado, que eles se livram de um jogador e de um salário alto, mas por outro lado ele não vai ter mais os direitos econômicos desse atleta. Então, caso ele seja vendido no futuro, né, o São Paulo não ganharia dinheiro com essa venda. Então, no momento, são essas as informações do Pablo. Ele quer ir para o Atlético Paranaense, o Atlético quer que ele vá, o São Paulo quer se livrar dele. Inclusive, o Júlio Casares disse na entrevista coletiva lá, ele falou na live, aliás, ele disse que o Pablo não faz parte dos planos do São Paulo nesse momento. Então, deixou claro que o jogador é para ser negociado mesmo. Então, assim, a gente está na expectativa para ver o que acontece, mas parece que agora ele está mais próximo de ser negociado do que ele esteve nas outras situações em relação a Santos e Ceará. Vamos ver se realmente acontece e é fechado esse negócio. Bom, já que eu falei aí bastante dessa entrevista do Casares, ele falou sobre alguns outros assuntos que foram interessantes. Acho que é importante a gente pontuar aqui. Por exemplo, perguntaram para ele sobre as negociações do São Paulo. Perguntaram, Casares, acabaram as negociações, é isso? Já fecharam esses jogadores? Vem mais alguém? Pode vir? Como é que tá? E aí ele falou assim, que eles quase encerraram as negociações. Então, ele usou esse termo porque depois ele enfatizou num outro momento, porque assim, ele deixou entender, a gente quase fechou. E aí um jornalista uma hora falou, então já está meio que encerrado e tal. Aí ele corrigiu, falou assim, eu falei que está quase, não falei que já encerrou. Então ele deixou entender, pela minha percepção, que vai chegar mais um jogador. Tipo, não vai vir mais do que um, no máximo dois, mas deixou entender que vai chegar mais um e aí sim vai fechar. Porque ele deixou entender que não vão ter muito mais contratações, não quis criar uma expectativa grande por parte dos torcedores da mídia, mas também não fechou a porta. Então eu acho que é possível que chegue pelo menos mais um. Mas assim, ele também, quando deu essa resposta, ele falou assim, a gente contratou bastante já, tal. Mas assim, deu a entender que também foi uma questão assim, ele quis diminuir a expectativa. Então ele deixou claro assim, se não vier mais ninguém, quero deixar claro aqui que eu já fiz a minha parte, que a gente contratou bastante gente, jogadores importantes e tal. Mas também não quero fechar a porta porque pode aparecer mais um e eu não quero sair como mentiroso de falar que já fechou e aparecer mais um, né? Então, essa é a situação de momento das contratações do São Paulo. E tendo em vista o perfil dos jogadores, né, que São Paulo estava procurando, justamente essas últimas contratações que ficaram em pauta, aí, né, possíveis contratações, foram do tal do jogador veloz pela beirada do campo, que poderia ser o Soteldo, ou do zagueiro, né? Tem o zagueiro aí, o Lucas Ribeiro entrou em pauta, mas eu acho até que assim, se for um jogador muito jovem na zaga, o São Paulo não vai fazer questão de contratar, porque os dois zagueiros do São Paulo da Copinha estão jogando bem, o Beraldo e o Luizão. Então acho que é possível que eles ganhem mais espaço, né, ao longo de 2022, e aí eu acho que é uma contratação assim menos... que o São Paulo pode não entender tão necessária nesse momento, até por ser um zagueiro, tal, vai achar que talvez o Diego Costa dê conta, enfim, tem outras opções, não é uma posição tão crucial que você precisa ter um cara tão diferenciado, né? Bom, o que mais que foi falado nessa entrevista com o Casares? Perguntaram para ele sobre o perfil de contratações do São Paulo, porque foi o seguinte, né? Eles tinham falado no final do ano passado que o São Paulo faria poucas contratações, que não era para esperar nada demais. E aí virou o ano, né? Acabou o Campeonato Brasileiro, tal. O São Paulo fez um monte de contratação, mais do que se esperava, até pelas declarações, né? E então o pessoal ficou falando assim, será que foi por conta daquele áudio vazado do Muricy falando que ele e Rogério Ceni iam sair e tal, né? Será que foi algum tipo de pressão? E aí a resposta do Casares foi que as contratações não tiveram nenhuma relação com as declarações. E aí para tentar comprovar isso, ele disse que
esses jogadores que foram contratados já estavam sendo estudados pelo departamento de futebol desde agosto, então eles já estavam no radar do São Paulo faz tempo, né? E aí também perguntaram por que o Nicão foi tão caro, porque segundo o jornalista, São Paulo pagou 10 milhões de reais em relação a luvas e a também aqueles gatilhos, né? Se o jogador fizer tanto número de jogos, vai ganhar mais não sei quanto. E aí o Casares disse que o produto Nicão se valorizou em 2021, porque ele jogou muito bem, fez gol na final do Sul-Americana e tal. Na sequência, perguntaram para o Casares sobre a dívida do São Paulo, porque o jornalista enfatizou que, apesar do Casares ter dito muitas vezes que ele tem uma preocupação grande em diminuir a dívida e tal, o São Paulo aumentou a dívida dele em 2021, né, no primeiro ano de mandato do Casares. Aí o Casares se defendeu dizendo que foi porque tinha algumas questões na FIFA que ele teve que pagar de urgência, assim, que eram muito preocupantes, e que até olhando para trás ele disse que está mais aliviado em relação às dívidas do São Paulo, porque essas de curto prazo, que eram muito preocupantes, já foram sanadas. E aí ele contou também que aumentou a dívida porque teve que fazer a rescisão de muitos jogadores, e isso custa dinheiro, né, tem que pagar e tal. E também se defendeu falando que aumentou a receita, por outro lado, né? Aumentou a receita de marketing do São Paulo. Ele falou que quadruplicou e pode aumentar ainda mais, porque tem outros negócios aí que podem acontecer num futuro próximo. Também questionaram especificamente sobre a dívida que o São Paulo tem com o Crespo, porque os agentes do Crespo ameaçaram ir à FIFA cobrar a dívida que o São Paulo tem sobre a rescisão do treinador. E aí ele amenizou, falou, não, a gente já pagou a primeira parcela e depois disso já ficou tudo encaminhado, não tem mais problema nesse sentido. Bom, galera, uma outra notícia aí, já passando, né, por uma coisa que não foi citada na entrevista do Casares, mas que chamou atenção também, é que o David Neres, ex-jogador do São Paulo, formado nas categorias de base do Tricolor, vai se mudar do Ajax para o Shakhtar Donetsk. E o Shakhtar pagou uma grana alta para contratar o jogador. E isso interessa ao São Paulo porque, como clube formador, ele tem direito a 3% do valor da transação. Que não é nada, com o euro tão alto, o São Paulo vai receber 2,85 milhões de reais. E para o São Paulo, qualquer dinheirinho desse já é bastante bem-vindo, dada a situação financeira do clube. Para finalizar, queria falar com vocês sobre o São Paulo na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, o São Paulo venceu os seus 3 jogos da fase de grupo. O último jogo foi o mais difícil contra o São Caetano. Ele venceu de virada por 2-1, mas estava perdendo de 1-0 ali até a reta final de jogo. E aí depois, no primeiro confronto de mata-mata, no que seriam os 32 avos de final, ele venceu o São Bernardo facilmente por 3-0. Fez 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo ficou já administrando mais o resultado. O Alex tirou vários jogadores titulares para poupar e tal. E com isso, o São Paulo se garantiu então no 16 avos de final, no qual ele vai enfrentar o próprio São Caetano, que foi o que eu falei, o jogo mais difícil do São Paulo na Copinha até então. É claro que assim, naquele jogo especificamente, que o São Paulo estava perdendo e virou no finzinho, ele estava com o time meio misto, não era o time titular, porque já estava classificado. Então pode ser que também com o time titular o São Paulo consiga ter um desempenho melhor. Mas de qualquer forma, foi um jogo duro, é de se esperar que esse jogo seja difícil. E esse jogo vai ser no sábado, dia 15 de janeiro. Eu vou confirmar o horário, mas acho que 9h30 da noite. E assim, vamos falar um pouquinho dos jogadores, né, que é o mais interessante do que de fato São Paulo vai ganhar ou não a Copinha e tal. E sim, confirmando aqui, sábado 15 de janeiro, no Anacleto Campanella, o jogo entre São Paulo e São Caetano às 9h45 da noite. Mas o que é mais interessante da gente falar da Copinha são sobre os jogadores que podem reforçar o time titular. E assim, eu tô gostando do São Paulo, né? Tinha bastante gente que falava que essa geração não ia render tantos jogadores e tal. Mas eu destacaria, que eu já falei até inclusive aqui, né, nesse episódio, os 2 zagueiros do São Paulo. Acho que principalmente eu gostei muito do Luizão, cara bem forte, já tem um físico que parece que dá para jogar no profissional. E aí tem vários jogadores outros que poderia citar, né, Vitinho, Natan, mas o que para mim mais se destacou no ataque foi o Caio, um garoto bem jovem, bem franzino ainda,
com bem jeitão de garoto, mas ele tem muito faro de gol, ele tem muita habilidade. Parece que ele sempre toma a decisão certa ali dentro da área, faz o drible para o lado certo e tem feito bastante gol, né? Não é à toa, né? O cara realmente parece que tem um jeitão de ser goleador mesmo, né? Então, são alguns jogadores aí que a gente pode ficar de olho e esperar que eles consigam realmente render na Copinha e subir para o time titular ainda neste ano. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram, @BomDiaTricolor, de se inscrever no podcast e também no nosso canal no YouTube. É só procurar podcast Bom Dia Tricolor que você encontra. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.